Então vamos ler lá. Abra sua Bíblia, lá na primeira carta de apóstolo Paulo à igreja tessalônica. Eu quero também dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube. Logo após alguns dias nós vamos estar também com os cultos ao vivo, irmãos. Então eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos assistindo aí. Vamos abrir a Bíblia aí, lê conosco aí, irmãos. 1 Tessalonicenses, vamos ler lá. Capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre a salvação da alma, a salvação do nosso entendimento. É um assunto extenso e é um assunto lógico, irmãos. É a palavra de Deus. Nós vamos prestar o nosso culto racional, é com entendimento. Então vamos ler lá. Capítulo 5. Vocês que estão aqui no templo sede, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Nossos irmãos que estão aí pelo canal também, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Vamos ler, capítulo 5, verso 23. Graças a Deus. Os irmãos encontraram? Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Vamos ler. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma, em todo o nosso corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Sentado mesmo, irmãos, feche seus olhos aí. Pai Celestial, Pai amado, muito obrigado por mais uma vez, Pai, poder ministrar o seu Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que evidencia o Cristo ressuscitado. Pai querido, tira todo o pensamento, toda a altivez, toda a fortaleza que se levanta contra o entendimento da Tua Palavra, contra o conhecimento de Deus, que venha se tornar, Pai, obediente a Cristo. Tira, meu Deus, do nosso meio todo impedimento, toda altivez, todo pensamento contrário ao seu Evangelho, Pai, que nós possamos aprender a Tua Palavra, a palavra pura, uma palavra sem mistura, meu Deus. É o que nós te pedimos e que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então nós já falamos sobre a salvação eterna, a salvação do homem interior. Já falamos sobre a salvação e hoje nós vamos falar sobre a salvação do nosso entendimento. Vamos falar sobre a salvação do nosso psique. O que é isso, presbítero? Da nossa mente. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu acredito, amados irmãos, eu acredito que esse seja um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades. Essa é uma das maiores dificuldades do povo cristão, do povo eleito, do povo de Deus, entender a salvação da nova aliança. Como é que funciona a salvação hoje, no novo pacto, na nova aliança? Então isso é uma das maiores dificuldades, irmãos, do povo cristão entender o aspecto da salvação hoje, nesse novo conceito. E hoje nós vamos falar sobre a salvação da alma. Então, primeiro que nós temos que entender, irmãos, amados irmãos, vocês que estão aqui no templo e vocês que nos acompanham aí pelo canal, nós temos que entender uma coisa: a alma, ela não é o espírito. Nós lemos aqui que Deus, acabamos de ler, que o Deus de paz santifique todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Então a alma, ela não é o espírito. Presbítero, se não é a alma, não é o espírito, a alma é o quê? A alma é o nosso entendimento. A alma, irmãos, é onde está localizado todos os nossos sentimentos, seja sentimentos maus ou seja sentimentos bons. Nossos sentimentos estão localizados em nossa alma.
todo o seu conhecimento profissional está localizado na sua alma, no seu entendimento. Então a alma é onde está todos os nossos pensamentos já praticados e os pensamentos que ainda vamos praticar. Isso está aqui no nosso entendimento, está na nossa alma. Amém? Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 15, verso 19. Jesus, quando ele escreveu aqui no livro histórico, irmãos, de Mateus, você vai ver que Jesus, ele fala que a nossa alma, todos os pensamentos maus, é produzido pela alma. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Mateus capítulo 15, vamos ler aqui. Mateus 15, verso 19. Graças a Deus. Vamos ler. Pois do coração, quer dizer, da nossa alma, quando você ouvir a palavra coração na Bíblia, irmãos, está falando da alma. Coração é entendimento, coração é pensamento, é a alma. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Pois do coração saem os maus pensamentos. Vamos ver quais são? Homicídios, falsos testemunhas, calúnias, adultérios, imoralidades sexuais, tudo isso sai do coração, quer dizer, sai do pensamento. Então Jesus disse que todos os maus pensamentos é produzida pela alma. E o apóstolo disse que todos os nossos desejos e vontades são produzidas pela carne. Então, a alma, ela vai planejar, a alma, ela vai executar. Vamos ler a Bíblia aqui em Romanos capítulo 8, verso 5. O apóstolo ele diz aqui, ó, todos os desejos, todas as vontades que estão na carne, irmãos, ela é produzida pela carne. Todos os desejos e vontades são produzidas pela carne. E todos os maus pensamentos, Jesus disse que é produzida pela a mente. Vamos ler aqui. Romanos capítulo 8, verso 5. Graças a Deus. Vamos ler. Quem vive segundo a carne tem a mente, olha só que interessante aqui, amados. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne, mais uma vez, irmãos, vamos ver aqui, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente, quer dizer, tem um pensamento, quer dizer, tem a alma, a sua alma, o seu pensamento voltado para o que a carne deseja. Mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então todos os desejos, todas as vontades, elas são produzidas pela carne. Vamos ler mais um pouco aqui, irmãos. Efésios capítulo 2. Graças a Deus. Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui o verso 3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os pensamentos, irmãos. Então todas as vontades e os desejos é produzido pela carne. Presbítero, mas que vontades são essas? Que desejos são essas que a carne produz? Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, vamos ver quais são o que a carne produz. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos ler. Porque as obras da carne
são manifestadas quais? Olha só que interessante, irmãos. As obras da carne, as vontades da carne, os desejos da carne, são quais? Vamos ver aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Acerca dessas quais vos declaro, como já antes disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isso é as vontades, isso são os desejos que a sua carne produz. A sua carne produz essas vontades. Isso são as obras da carne. Então a mente, ela vai planejar. A nossa mente, ela vai executar as vontades e os desejos que estão aqui. Está aqui, irmãos. Todo mundo tem carne. Nós somos em carne. Cristo aniquilou, Cristo desfez, Cristo despojou a carne, mas você está vivendo nela. Então as vontades e os desejos estão na carne. Por isso que a mente, ela precisa ser liberta. É por isso que a mente, ela precisa ser salva. O apóstolo disse que quando chega o entendimento, quando o evangelho chega na nossa mente, a Bíblia diz que é o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o entendimento da graça chega no nosso entendimento, quando esse evangelho, o evangelho que evidencia 100% o Cristo ressuscitado, quando ele chega na nossa mente, a sua mente, ela é lavada. A sua mente, ela é renovada. Lavada de quê, presbítero? Lavada do ateísmo, lavada da idolatria, lavada de que mais? Da feitiçaria. Presbítero, mas feitiçaria dentro da igreja, irmãos, é o que mais tem. É o que mais tem. É lavada da heresia, é lavada de tudo, de todos os desejos que estão na carne. Então, quando o evangelho da graça chega no entendimento do eleito, a mente dele é lavada, a mente dele é purificada, a mente dele é lavada pela palavra. Paulo disse lá em Tito, capítulo 3, verso 5, é o lavar regenerador, irmãos. Vai regenerar, é o lavar renovador, vai renovar a mente pelo Espírito Santo. Jesus disse lá no livro histórico, ele falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que vós tem ouvido. Jesus disse lá em Mateus, irmãos, João capítulo 15, vós já estáis limpo porque tem ouviste a palavra. Mas olha só o que Jesus disse lá em Mateus no capítulo 15. Vamos ver isso aqui, abençoados? Amados irmãos, vamos ler isso aqui. Mateus capítulo 15. Vamos ler aqui esse livro histórico. Olha que interessante o que Jesus falou aqui, irmãos. Mateus 15, verso 19. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que sai da boca. O que contamina o homem não é o que entra na boca. O que contamina o homem é o que sai. O que contamina o homem não é o que entra. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? No contexto aqui de Mateus capítulo 15, quando você for ler o contexto, você vai ver que ele está falando de ensinamentos. O ensinamento que meu pai não plantou será cortado. Quer dizer, ele está falando de ensinos. Então, o contexto fala de ensino. Então Jesus falou assim, ó: o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai. Então, se você ouve outro ensinamento que não seja o evangelho, você está contaminado.
Se você ouve outro evangelho, outro ensino, não há outro evangelho, só existe um. Então, se você ouve outro ensino humano, outra doutrina humana que não seja o evangelho da graça, você está impuro. Jesus falou assim: vocês estão impuros pela a palavra que têm ouvido. Então nós temos que ouvir a palavra correta, irmãos. Nós temos que crer correto para que nós tenhamos uma vida correta. Se você crê errado, você vai ter uma vida errada. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar o pastor, não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar o emprego, não adianta culpar. É você que está crendo errado. Não adianta botar a culpa na mãe, botar a culpa no pai, botar a culpa na empresa, botar a culpa no trabalhador. Não, você está crendo errado. Se você crê errado, você vai ter uma vida errada. Então, se a pessoa, Jesus disse, vós estáis impuro pelo que tenho visto, pelo que tenho ouvido. E hoje nós vemos aí, irmãos, as pessoas, elas se acham impuras. As pessoas se acham que não têm um direito, que não têm herança, que ela não foi, que Deus não fez nada por elas. Elas não têm a certeza. As pessoas não têm a convicção da salvação. Você chega no lugar, pergunta para uma pessoa: se Jesus vir hoje, você é salvo? A pessoa: não, opa, calma aí, presbítero. Se Jesus vir hoje, eu não tenho a certeza, porque eu não batizei nas águas, eu não tomei santa ceia, eu não dei o dízimo, eu estou faltando, eu não estou indo para a igreja, só vou para a igreja de domingo. Então, se Jesus vir hoje, eu estou devendo. Quer dizer, as pessoas estão ouvindo algo lá fora que não estão deixando as pessoas puras. Elas estão impuras, não têm certeza da salvação. Então as pessoas, o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que contamina o homem é o que você fica ouvindo. Temos que ouvir o evangelho, irmãos. Cristo, ele se entregou. A Bíblia fala que Cristo, ele se deu pela igreja. Quem é a igreja? A igreja são os eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É Israel. Você é Israel. Nós somos Israel. Somos formados de judeus e de gentis. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos o povo eleito. Deus, ele se deu pela igreja para que a igreja apresentasse santa e purificada, irmãos. Então, se eu sou santificado, se eu sou purificado pela palavra, por que eu não vou ser salvo? Então nós temos que seguir o evangelho da graça. Efésios capítulo 5. Vamos ler isso aqui, amados. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Vamos ler o 25, amados. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Cristo, ele amou a igreja. Para quê? 26. Para santificá-la. A igreja agora é santificada. Por que estão querendo santificar a igreja, se a igreja já é santificada? Por que estão falando que a igreja vai para o inferno, se a igreja agora é santa? Por quê? Para santificá-la e para purificá-la. A igreja agora é purificá-la. A igreja está purificada. Purificada por quê? Pelo batismo? Pela santa ceia? Pelo jejum? Pela oração? Não, pela palavra. A fim de santificá-la, tendo purificado com a lavagem da água pela palavra, irmãos. É a palavra de Deus que nos santificou. Foi a palavra dele que nos purificou. Nós já estamos limpos. Nós já estamos purificados pela palavra que nós estamos ouvindo. Você que está aqui no templo sede, amados, você já está purificado. Você já está santificado pelo que você tem ouvido.
Então Cristo se entregou pela igreja. Nós vimos aí nas mensagens anteriores, irmãos, nós vimos aí nas mensagens que o ser humano, ele é formado de 3 elementos: corpo, a alma e o espírito. Então o ser humano, ele é formado desses 3 elementos. E a salvação, ela é manifestada no nosso corpo dessas 3 formas também. Lembrando que a salvação eterna, ela ocorreu uma vez por todas na cruz. A salvação eterna ocorreu uma vez por todas. Mas a salvação, ela é manifestada no nosso corpo em 3 formas diferentes: no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então a salvação eterna já ocorreu na cruz. Não foi por sangue de bodes e não foi por sangue de ovelhas, cordeiros, nem de bodes. Foi pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas. Olha só, Cristo entrou uma vez por todas pelo seu próprio sangue, para que nós adquirimos a redenção eterna. Então a redenção eterna ocorreu na cruz. A redenção eterna não ocorreu aqui agora. Vem aqui aceitar Jesus, aceitei, agora você está salvo. Não, ela ocorreu lá na cruz. Vamos ler isso aqui na palavra, irmãos. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, verso 12. Hebreus 9, verso 12. Vamos ler? Não por meio de sangue de bodes e nem de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, para obter a eterna redenção. Agora, amados, eu te pergunto: quando foi que Cristo entrou nos santos dos santos? Quando foi? Quando foi que Cristo rasgou o véu? O véu foi rasgado. Aonde foi? Foi ontem? Foi há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Foi lá atrás, há mais de 2000 anos. Lá ele obteve a eterna redenção. Então a salvação eterna já ocorreu na cruz. A salvação eterna ocorreu na cruz, mas a tradição não aceita. Você sabia? Você já pensou nisso, irmãos? A tradição não aceita. A religiosidade não aceita. Esse povo aí do livre-arbítrio aí não aceita. Eles ficam afrontando a Deus. Eles não aceitam a soberania de Deus. O povo do livre-arbítrio aí não aceita a soberania. Eles ficam afrontando, sendo que a eterna salvação ocorreu na cruz. Há 2000 anos atrás, irmãos. Então a salvação, ela não tem participação humana. A salvação não tem participação humana. A salvação, amados, ela é intocável. Ninguém toca. A salvação, ela é atemporal. Não importa o tempo. Aquele que criou o tempo, ele não está limitado pelo tempo, irmãos. Cristo criou o tempo. Ele não está limitado pelo tempo. É intocável, ninguém toca na salvação. Não tem nenhuma participação. Não é o que eu creio, não é o que eu deixei de crer, não é as minhas obras, não é o que eu fiz, não é a minha performance, não é nada, irmãos. A salvação não depende de você. A salvação, ela é intocável. Então Cristo, ele foi a causa da salvação. A Bíblia diz que Cristo é a causa da salvação. Não eu sou a causa da minha salvação. Não é eu que vou a Deus. A Bíblia diz que ninguém entende Deus. Por que você quer entender? A Bíblia fala que ninguém entende a Deus e ninguém vai a Deus. Então não é a minha causa. Cristo foi a causa
da eterna redenção. Se nós formos voltar aqui, irmãos, Hebreus 5. Se você voltar um pouquinho aqui, você vai ver aqui, olha só, que interessante isso aqui, irmãos. Hebreus 5, verso 9. E ele, sendo consumado, veio ser a causa. Olha só, Hebreus 5, verso 9. E ele, sendo consumado, veio ser a causa da eterna redenção para aqueles que obedecem, irmãos. Você não quer obedecer por quê? Você quer ir contra a palavra por quê? Se ele é a causa da eterna redenção, tem que obedecer, irmãos. Tem que crer nessa palavra. Para que seguir paradigmas? Para que vir seguir dogmas? O que foi falado há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Agora está na hora de você ler a palavra. Está na hora de nós lermos a palavra. Está na hora de nós seguirmos a palavra, que o Espírito Santo vai te mostrar. Então ele é a causa. Nós vimos aqui, que ele foi a causa da eterna redenção. Irmãos, o Evangelho da Graça, as pessoas falam que é difícil para entender. Até o apóstolo Pedro, ele escreve nas suas cartas, ele fala que é difícil de entender. Então nós temos que estar prestando atenção para você entender. Olha só o que a Bíblia diz. Deus, nesse novo concerto, irmãos, ele não está mais salvando ninguém. Você sabia que Deus, nesse novo pacto, nessa nova aliança, ele não está mais salvando ninguém. Todos os eleitos, todo o povo de Deus já foi salvo. Vocês já foram salvos. Vocês que estão nos assistindo já foram salvos. Se é eleito, é salvo. Se não é, não é. Todo o povo de Deus já foram salvos da cruz. As pessoas pensam que na cruz só o preço foi pago. O preço foi pago. O povo acha que Cristo só tornou possível a salvação. Cristo não tornou possível. Ele foi consumado. Ele é a causa da eterna redenção. Vocês já são salvos. Isso é a salvação da nova aliança. Então, nesse novo concerto, Deus não está salvando mais ninguém, irmãos. Deus já salvou os seus eleitos. O seu povo já está salvo. Nós vamos ver isso na Bíblia agora, irmãos. Então, todos que nasceram depois da cruz, todo mundo que nasceu depois da cruz. Quem nasceu depois da cruz aqui? Faz assim. Então, todos nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos com a graça estabelecida. Todos nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos com a consumação do céu. Deus já findou na cruz, zerou, irmãos. Tudo mudou. Depois da cruz, tudo mudou. Você já nasceu salvo. Você já nasceu reconciliado. Você já nasceu justificado. Você já nasceu santificado. Você já nasceu com a adoção. Você já nasceu com a filiação. Cristo já te perdoou. Cristo já quebrou as maldições. Então tudo isso ocorreu na cruz. Na cruz ocorreu tudo, irmãos. Não foi só o pecado, foi a sua salvação, foi a sua reconciliação, foi a sua santificação, foi tudo. Por isso que a Bíblia chama de consumação do século. Ali se consumiu tudo. Tudo se consumiu na cruz. A lei e os profetas se consumiu na cruz. Não há mais profecias escatológicas a respeito do fim dos tempos. Já se consumiu na cruz. O fim da lei é Cristo. O ofício de profeta agora é na cruz. Agora tudo agora é a graça. Tudo agora é graça, irmãos. Queira ou não queira, agora é a graça. Graças a Deus. Então na cruz nós recebemos tudo. Colossenses capítulo 1. Vamos ler essa passagem aqui, irmãos. Colossenses capítulo 2. Vamos entender isso aqui, irmãos. As pessoas têm mania de ler, mas elas não conseguem entender, irmãos.
Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Colossenses 2, verso 9. Vamos ler o 10 também. Pois em Cristo, quer dizer, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, se nós já estamos plenos, se nós recebemos a plenitude da divindade, nós estamos plenos. Nós já somos completos em Cristo, irmãos. Vamos ler aqui também. Abra aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui, essa revelação aqui, irmãos. O livro de Efésios, quando o apóstolo escreveu isso aqui, irmãos, ele estava na cadeia. Esse livro foi escrevido lá. Vamos ler aqui. Efésios 2. Vamos ler. E nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos em ofensa e em pecados. E Cristo nos deu vida. Vamos ler o 2. Nos quais costumávamos a viver seguindo a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar e do espírito que agora estava atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, quer dizer, Paulo está falando aqui, irmãos, ó, antes da cruz, olha só que interessante isso aqui. Antes da cruz, todos nós vivíamos entre eles. Entre eles quem que Paulo está falando? Os que não são eleitos, irmãos. Aqueles que foram criados para o dia do juízo, irmãos. Aqueles que foram criados para o dia da ira. Anteriormente, antes da cruz, nós estávamos com eles. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Olha só como é forte essa palavra aqui, ó. Anteriormente, quer dizer, antes da cruz, vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades e os desejos de quem? Da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos, como os outros, olha só, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Que natureza? Natureza adâmica. Então, como os outros, nós éramos merecedores da ira. Então você viu que há duas sementes. Vamos continuar aqui lendo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, vida eterna, irmãos. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Quando nós estávamos mortos? Antes da cruz. Foi como nós lemos aqui no primeiro versículo. Antes da cruz, nós estávamos mortos em transgressão. Olha só, quando ainda estávamos mortos em transgressão, Deus nos deu a vida em Cristo. E pela graça, vocês são salvos. Olha só, o apóstolo não falou, pela graça nós somos salvos. Ele falou, pela graça vocês são salvos. Ele não falou, pela graça agora eu sou salvo, nós somos salvos. Não, pela graça vocês são salvos. Vamos continuar lendo. Agora Paulo fala de si mesmo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo está falando, porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. O apóstolo Paulo, os apóstolos da Bíblia, Pedro, Tiago, João, eles nasceram antes da cruz. Eles não nasceram depois da cruz. E a consumação do século, quando Cristo veio, Ele findou, zerou. Tudo acabou na cruz, irmãos. E essas pessoas que viviam antes da cruz, Cristo vai fazer o que com essas pessoas que viviam antes? Vocês já pensaram nisso? Se agora os que estão em Cristo é uma nova criatura, nós estamos em Cristo, agora nós somos nova criatura.
Quer dizer, os que estão vindo agora estão vindo uma nova criatura. E as pessoas que nasceram antes da cruz? Eles já nasceram. E agora como é que faz? Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Nós agora somos a nova criatura. Mas nós nascemos agora, nesse ano, nesse século. E aquele povo que nasceu antes da cruz? Foi isso que Paulo está falando. Olha só o que Paulo fala aqui, irmãos. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou, deu-nos da vida com Cristo, quando estávamos mortos, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Ele, olha só, e nos transportou, irmãos, para sentar nas regiões celestiais com Cristo. Então aquelas pessoas que nasceram antes da cruz, elas foram transportadas para o seu reino. Você não foi transportado para o reino, você já está no reino. Nós já estamos no reino do Filho amado. Você já nasceu com a graça estabelecida. Paulo e os outros discípulos foram transportados para o seu reino. E Cristo fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler o 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Tudo isso que Deus fez foi para mostrar para você. Tudo isso que Cristo fez na cruz foi para mostrar para essa nova era que vai vir. Foi isso para mostrar para você, irmãos. Para mostrar para esse evangelho, esse período, esse ano aceitável do Senhor. Para mostrar para a dispensação da graça. Então tudo isso que Cristo fez foi para mostrar as eras que hão de vir. A incomparável riqueza da sua glória, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então todas as pessoas que estão, irmãos, que nasceram depois da cruz, todos os eleitos. Quando eu falo todos, irmãos, eu não estou falando do cosmos, estou falando do povo de Deus. O povo de Deus, aqueles que Deus deu o dom da fé, aqueles que foram selados em Cristo, aqueles que tiveram um novo nascimento, todos já são salvos na cruz, já foram salvos há 2000 anos atrás. E esse entendimento, nem todos os eleitos vão participar dessa salvação. Nem todos os eleitos irão participar da salvação do entendimento, irmãos. Por quê? É preciso que nós pregamos o evangelho. É preciso que nós pregamos o ministério da reconciliação. É preciso que os eleitos entendam a palavra. Essa palavra, esse evangelho, tem que chegar no entendimento deles. As pessoas são eleitas, mas estão vivendo como escravos. São eleitas, mas estão vivendo como servos. Não estão vivendo como filhos. Porque o entendimento do evangelho não chegou na mente, irmãos. Por isso que é preciso que nós falamos mais desse amor de Cristo. É preciso que nós falamos mais, que é o nosso chamado, irmãos. O chamado da igreja é esse. Você já pensou, irmão? Você já entendeu? Quantas pessoas morreram sem ouvir o nome de Jesus Cristo? Quantas pessoas que você conhece que morreu sem ouvir o nome de Jesus? Essas pessoas foram tudo para o inferno? Jesus falou que o inferno foi criado por diabo e seus anjos. Quantas pessoas que morreram não conseguiram ouvir o evangelho da graça? Você vê que essa igreja tem o quê? Mais de 20 anos. Nós conhecemos esse evangelho agora, irmãos. Não tem nem 2 anos. Quantas pessoas que não conheceu o evangelho, não ouviu falar nem de Cristo, irmãos, e morreram. Então essas pessoas não foram salvas? Como o livre-arbítrio prega aí? Não, irmãos. Se era eleito, foram salvos. Se não foi, não foi. Mas todos os eleitos foram salvos. Não importa onde o eleito esteja, irmãos. Não importa onde que ele está fazendo. Se é filho, é filho. A Bíblia diz que o filho mora na casa. O servo não mora. O filho mora.
Quem lembra da história dos gêmeos aqui? Jacó e Esaú. Quem lembra? O que foi que aconteceu? Os gêmeos estavam na barriga, Jacó e Esaú. Eles não creram em nada, irmãos. Eles não tinham uma religião. Eles não tinham obras. Os gêmeos estavam aqui dentro, não tinham nada. Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Então por aí você vê que é soberania, irmãos. Por aí você já vê que é a soberania de Deus. E a religião não aceita. Por isso que nós temos que ouvir corretamente, para nós termos uma vida correta com Cristo. Quando você começa a crer correto, você vai ter uma vida correta, irmãos. É o que você ouve. Então Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que ouvistes. Vamos ler aqui, irmãos, rapidinho. 2 Coríntios, abre aí a sua Bíblia. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu gostaria de ler com a igreja aqui, amados, o versículo 4 e o 5. Graças a Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Porque as armas das nossas milícias, o que é milícias? É as armas que lutamos, é a guerra, irmãos. Olha só. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é fortaleza? São pensamentos. Vamos ler o 5. Destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e é levado cativo à obediência a Cristo. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Nesse novo pacto, nessa nova aliança, essa é a verdadeira guerra, irmãos. Essa guerra aqui é travada, é dente com dente, irmãos. Pensamento com pensamento. Guerra é travada. Essa é a verdadeira guerra. Um dos maiores problemas hoje do povo cristão é o posicionamento correto nas Escrituras. Eles não conseguem entender essa guerra. O povo cristão lá fora, eles não estão conseguindo conhecer, não conseguem entender o que está escrito aqui. Porque essa é a verdadeira guerra. É contra as fortalezas, contra as altivez. Então um dos maiores problemas é o posicionamento. A religião criou um conceito aí. Eles dizem que a verdadeira batalha, a verdadeira guerra espiritual é você lutar contra o diabo. Mas aqui no Evangelho não diz isso. A Bíblia fala, o Evangelho diz que o diabo foi derrotado na cruz. A Bíblia fala que os anjos do diabo estão acorrentados até o dia do julgamento. A Bíblia diz que Jesus levou o cativo e o cativeiro. A Bíblia diz que as obras do diabo foram aniquiladas. E o povo está com medo do diabo. O povo está com medo do diabo, irmãos. A guerra é contra o diabo. É diabo versus Deus. É Deus versus diabo. É você pisa na cabeça dele. É você faz um não sei o quê. A guerra não é essa. A nova aliança não é isso, irmãos. Olha só a guerra aqui. A guerra é contra pensamentos. É contra as altivez que se levanta contra esse conhecimento. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Hoje o povo anda com medo, irmãos. Medo após medo. Vê bicho, vê demônio, escuridão. Não pode apagar a luz tem que ficar acesa. O povo tem medo. E o sistema religioso se apodera disso. Tira proveito disso. Por quê? Não estão baseados na palavra. O sistema religioso vive antes da cruz, irmãos. Nós somos igrejas gentílicas. Nós vivemos depois da cruz. Nós somos pós-cruz, irmãos. Nós evidenciamos 100% o Cristo ressuscitado. Então
nossa luta é contra a altivez, irmãos. Paulo fala jactância, arrogância, pretensão de justiça própria. Essa é a verdadeira batalha. É contra o entendimento. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presbítero, qual é o conhecimento de Deus? A Bíblia diz que lá em Efésios, no capítulo 1, verso 17, o conhecimento de Deus é o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Esse é o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que se levanta contra a revelação de Deus tem que se tornar cativo à obediência de Cristo. Então isso que você está ouvindo aqui, isso é uma revelação. Se o seu entendimento não aceita isso aqui, você tem que se tornar cativo a obedecer a Cristo. Isso é uma fortaleza que está na sua mente. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo dessa forma? Então, abençoados, vamos nos posicionar. Nós somos pós-cruz. Nós somos o povo da graça. Nós somos o povo eleito. Não há mais condenação para nós, irmãos. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Então a verdadeira guerra é contra o conhecimento que adquirimos. Você não é o culpado. Eu não sou o culpado. Nós não somos o culpado. Nós adquirimos esse conhecimento anos após anos. Nós aprendemos de um, que aprendeu de outro, que aprendeu de outro, e vem trazendo tradições e tradições, paradigmas, ideias, doutrinas, sufismo, que vem lá de trás. Nós aprendemos, nós confiamos nas pessoas, mas hoje não. A igreja do Senhor, ela é uma igreja que lê Bíblia, é uma igreja que entende a palavra, é a igreja que crê na revelação, irmãos. Nós não seguimos tradições, nós não seguimos homens, nós seguimos o evangelho da graça. Graças a Deus. Mas nem todos os eleitos vão participar disso aqui, irmãos. Olha só o que o apóstolo disse aqui, Romanos capítulo 10. Vamos ler isso aqui, irmãos. Romanos capítulo 10. Graças a Deus. Olha só o que Paulo, o apóstolo, nos ensina aqui. Irmãos, capítulo 10, verso 1. Vamos ver aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Mas, calma aí, irmãos, vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo disse que o desejo do coração dele é que os irmãos sejam salvos. Salvo de quê, amados? Se a salvação ocorreu lá na cruz. Que salvação que o apóstolo Paulo está falando aqui? Salvo da mente, irmãos. O apóstolo Paulo está falando salvo do entendimento. É isso que Paulo queria. É isso que o apóstolo queria, que eles sejam salvos. Vamos continuar lendo. Pois, número 2, 10, verso 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Olha só, irmãos. Tem zelo, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é o entendimento, é a alma. Então olha só o que Paulo queria. Eles têm zelo, mas não têm o conhecimento. 3. Porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não submetendo a justiça de Deus. Olha só, amados, que interessante isso aqui. Paulo queria que eles sejam salvos, mas eles não tinham entendimento, eles tinham zelo. Eles têm zelo, mas não têm conhecimento. Por isso que chama-se capacete da salvação. O capacete fica no pé? Não, o capacete fica na cabeça. É na cabeça que está o seu conhecimento, é na cabeça que está o seu entendimento. Então eles tinham zelo, mas não tinham entendimento, procurando estabelecer a sua justiça. O que é a justiça? É a lei. Eles queriam colocar a sua própria justiça. Eles não queriam submeter a justiça do Espírito.
a lei da fé. Não, a lei é das obras. Vamos estabelecer a nossa justiça. Paulo fala, você já foi salvo. Eles não, nós não fomos salvos. Para nós ser salvos, nós temos que pagar o preço. Tem que levar o cordeiro no templo, tem que sacrificar. Paulo disse, você já foi santificado. Eles não, para santificado nós temos que jejuar, nós temos que nos purificar. Paulo disse, seus pecados já foram perdoados. Eles não, nosso pecado não foi perdoado. Então ele estava submetendo, ele estava adquirindo, instalando, colocando a sua própria justiça, não querendo submeter a justiça que provém de Deus, querendo colocar a sua própria. Aí que Paulo diz, o fim da lei é Cristo para aquele que crê. Vocês serão justificados quando você crê em Cristo, crê na mensagem. Vocês não estão crendo, vocês estão crendo na sua justiça. Então o desejo que Paulo queria é que eles sejam salvos. Eles tinham um entendimento endurecido, irmãos. A mente deles estava fechada. Olha só o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios. Vamos ler aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha só o que a Bíblia diz. Verso 14. 3, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Quer dizer, ele estava com os sentidos endurecidos, irmãos. Porque até hoje o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto aonde? No espírito. O véu está posto aonde, irmãos? No coração. O que é o coração? O coração é a mente. O coração é o entendimento. Então até hoje o véu está posto nos seus corações, no seu entendimento, irmãos. Mas quando se converter ao Senhor, o véu se retirar. Tem que se converter, irmãos. Tem que mudar a mente. É metanoia, é mudança de mente. Não adianta ter zelo e não ter o conhecimento. Quantas pessoas hoje estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas estão vivendo nessa situação? Estabelecendo as suas leis, submetendo a lei e esquecendo da lei do Espírito. Seguindo leis, paradigmas de homens, doutrinas de homens. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Deixa eu dar um exemplo. Idolatria. Idolatria. Nós vemos aí, as pessoas seguindo a idolatria. 6 horas da manhã. Perdão, 5 horas da manhã, irmãos. 5 horas da manhã. Você vê as igrejas aí da idolatria. E 5 horas da manhã está todo mundo lá. O povo tem zelo. Eu não vou mentir, tem zelo. Marca 5 horas da manhã aqui. Quem que vai vir aqui? Ninguém vem. Vai numa igreja de cristão aí, que diz que é crente, marca 5 horas da manhã. Eu quero todo mundo aqui. Nós vamos adorar a Deus. Ninguém aparece. Só se trazer um cantor famoso, aí eles aparecem. Não tem zelo. O cristão que diz cristão aí, eles não têm zelo. Esse povo do livre-arbítrio aí não tem zelo. Mas os católicos, 5 horas da manhã está todo mundo lá, irmão. Tem zelo, mas não tem o conhecimento. O que foi que Paulo falou? Quais são as obras da carne que nós lemos? Idolatria. Idolatria é obra da carne. Então eles têm zelo, mas não têm o conhecimento da justiça. Por isso que Paulo queria que eles fossem salvos. Paulo queria que eles sejam salvos. Tem zelo, o povo israelita tinha zelo, são zelosos, mas não tem conhecimento. Deixa eu dar outro exemplo, irmãos. Feitiçaria. O que é a feitiçaria? Nós acabamos de ler aí, Gálatas 5:19. Obras da carne. Feitiçaria é obra da carne, não é obra do Espírito. Tem zelo? Tem zelo. O povo espírita aí são zelosos. São ajudador, mas não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento da justiça, irmãos. Eu não estou falando mal de nosso irmão. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra nosso irmão.
Eu não estou falando mal do nosso irmão. Nossa guerra é contra o ensino que é contrário à graça. Eles têm zelo, mas não têm o conhecimento. É isso que Paulo queria que tivéssemos. Heresia, obra da carne, irmãos. Você vê aí as igrejas heréticas, heresia. É esse copo que vai te curar, essa água que vai te curar, é o tecido de Israel, é o sal de Israel. E isso chama-se heresia, irmãos. É obras da carne. E para Deus é tudo igual. Heresia, idolatria, feitiçaria, tudo é igual para Deus. É obras da carne. Então tem zelo, mas não tem o conhecimento. Outra coisa, vício. Quem é que está no vício? Quem é? É o espírito. O espírito já foi salvo. É a carne que está no espírito, irmãos. Uma vez eu falei aqui, uma semana eu vim aqui na igreja, passou um viciado, eu acho que era de crack, irmãos. Ele olhou para a igreja, olhou para cima, olhou para baixo, viu assim, aí fez assim, ó, e saiu. Quer dizer, o cara olhou, opa, aqui é uma igreja, tem zelo, mas não tem o conhecimento, irmãos. Precisamos levar o conhecimento a Deus, irmãos. Precisamos levar o conhecimento ao povo eleito que estão lá fora. Precisamos pregar o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação, presbítero? Que eu tenho que pregar é que ele já foi salvo, que ele já foi reconciliado, que Deus já perdoou, que Deus já salvou, irmãos. Graças a Deus. Então, irmãos, precisamos levar o entendimento da palavra. Isso é salvação da mente. A pessoa está vivendo como escravo, mas a mente não foi liberta. É isso que Paulo queria. Vamos ler aqui, irmãos, só para encerrar. Romanos capítulo 8. Graças a Deus. Romanos capítulo 10, perdão. Romanos capítulo 10. Vamos ler esse texto aqui, que muitas pessoas se baseiam nesse texto. Vamos lá. Se confessar com a boca, olha só. É um texto que o povo aí do livre-arbítrio usa muito. Se confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu quê, irmãos? Coração na Bíblia é o quê? Entendimento. Coração na Bíblia é o quê? É a alma. Se crer com a sua alma que Deus ressuscitou, que Deus que foi que ressuscitou? Cristo ressuscitado. Você viu que não é Cristo Jesus de Nazaré, é o Cristo que ressuscitou. Você tem que crer o Cristo que ressuscitou. E o Cristo que ressuscitou está onde na Bíblia? Está nas epístolas. Então vamos lá. Se confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo de quê? Salvação eterna? Não, salvação eterna, a salvação já ocorreu na cruz. Salvação do entendimento, pois com o coração se crê para a justiça. Salvação de quê, irmãos? Do entendimento. Então, pois com o entendimento, o que é coração na Bíblia? Coração é entendimento. Então, com o entendimento, Paulo quer que o seu entendimento seja salvo. Paulo quer que a sua mente seja salva. Olha só, pois com o entendimento se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como será envergonhado? Não há diferença entre judeu e gentio. Se nós formos continuar lendo aqui, irmãos, você vai ver que Jesus vai falar assim, que ele vai falar: como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Quer dizer, eles estão falando do evangelho, das boas novas. Paulo quer que o povo seja salvo do entendimento. Então, irmãos, precisamos aprender mais sobre a salvação do novo concerto. As pessoas falam que eleição é uma inventação, irmãos. Quantas pessoas já jogam na cara da gente que nós pregamos o evangelho? Nós que pregamos o evangelho, você costuma ouvir muito isso. As pessoas jogam na cara.
Eles acham que eleição é uma doutrina que tal de um João Calvino inventou. Não é, irmãos. É verdades bíblicas, está na palavra. Eleição está na Bíblia, irmãos. Contextos, textos e contexto. O que não está na Bíblia é o livre-arbítrio. Você não vai encontrar livre-arbítrio na palavra. Nem onde está escrito e nem o conceito. Não tem. Mas o que tem na Bíblia eles não defendem. Defendem o que não está. Eleição está na Bíblia, irmãos. É verdades bíblicas. É soberania. Deus que nos aceitou. Não foi você que aceitou Cristo, foi Deus que te aceitou. Deus te livrou do mal, do pecado, da morte. Você não tem medo mais. A sua alma descansa em Cristo. Você descansa nele, irmãos. Vamos ler só para encerrar, irmãos? Abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 11. Nós descansamos em Cristo, irmãos. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11. Vamos ver aqui. 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. De quê, irmãos? E coração é o quê? Entendimento. Olha só, queridos. Vamos meditar isso aqui, só para nós encerrarmos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. De quê? Coração. De quê? Entendimento. E encontrastes descanso para nossas almas. E os descansos estão onde, irmão? No nosso entendimento. A nossa mente, irmãos. Isso aqui é um versículo que é profético para nós hoje. Nós já estamos descansando em Cristo, irmãos. Nós já estamos salvos. Nós já fomos perdoados. A nossa mente descansa. Você não tem medo de diabo. Você não tem medo de demônio. Você não tem medo de vulto. Você não tem medo de nada, irmãos. Você já está no esconderijo do Altíssimo. Deus já te guardou na sua sombra, irmãos. Colossenses 3:3. Vamos ler só isso aqui, irmãos, para encerrar. Graças a Deus. Colossenses. Graças a Deus. Colossenses, versículo 3, verso 3. Olha só, queridos. Pois vocês morreram. Quem morreu? Nós morremos. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele no batismo na cruz. Olha só. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando vocês agora, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esse aqui é o verdadeiro esconderijo do Altíssimo. O que foi lido aqui hoje? Salmo 91. O que o Salmo 91 diz? É uma realidade da graça. O Salmo 91, se você for meditar, é a realidade do que nós estamos vivendo hoje. Nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. Olha só, a nossa vida foi escondida em Deus, irmãos. Nós já estamos escondida. Então, se você está escondida no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia fala o quê? Que a sombra descansará. Então, cadê a sombra da mortandade que assola ao meio-dia? O diabo, cadê? Não tem, irmão. Você está escondida com Cristo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Quero agradecer a oportunidade. Feche seus olhos aí. Pai Celestial, Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, por o Senhor ter nos falado no nosso entendimento, nos nossos corações. Pai querido, que essa palavra, Pai, venha ser germinada, Pai, que ela venha ser entendida, meu Deus, que venha se tornar uma semente, que venha crescer, Pai, ao nosso entendimento,
que cada dia nós possamos crescer mais e mais no conhecimento da Tua verdade e da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas aí bem forte, irmãos.